Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante pensador na virada do século XVIII para o século XIX. Na verdade, esse pensador influenciou muito a ciência moderna, em particular a biologia. Eu me refiro a Jean-Baptiste Lamarck, que nasce no ano de 1744 e vem a falecer no ano de 1829. Ele nasce em Bazetin e falece em Paris, então com 85 anos de idade. Ele é originário da baixa nobreza francesa, possui o título de chevalier, de cavaleiro. Até 1759, ele esteve com os jesuítas, sabe, seguir carreira, e uma carreira religiosa, mas acabou que não seguiu bem por esse caminho, mas estava no colégio religioso, jesuíta, mas com o falecimento do seu pai, ele abandona, então, esse caminho mais religioso e passa a se dedicar à parte militar. O Lamarck entra no exército e se dedica à carreira militar. Isso até o ano de 1768, quando então ele se afasta por motivos de saúde. Ele vem a estudar medicina e também botânica. E atuou como naturalista, sabe, das ciências naturais, biólogo. Ele foi um acadêmico na sua época. E por 3 vezes ele esteve casado. E nas 3 vezes a mulher veio a falecer e ele enviuvou. Mas desses 3 casamentos ele teve um total de 8 filhos. Ele enfrentou muitas dificuldades financeiras. E até o final da sua vida, até o seu falecimento, ele não obteve amplo reconhecimento da comunidade científica. E isso é uma coisa chata, não? A gente busca, todo cientista busca reconhecimento. E ele não obteve e tem um motivo para isso. É que na sua época, tanto a comunidade religiosa, o establishment religioso, tanto o establishment científico, defendia que desde a criação feita por Deus, que consta na Bíblia, as espécies eram imutáveis. Deus criou todas as espécies tais como elas são hoje. Então havia uma fixidez, uma imutabilidade nas espécies. Essa era a crença predominante na religião e na ciência. E o Lamarck falou, não é por aí não. As espécies se modificam com o tempo, elas evoluem no decorrer de um largo período de tempo histórico. Por isso que houve uma rejeição por parte da comunidade científica, religiosa, ou seja, o establishment da época. Ao final de sua vida, e em decorrência de uma catarata que ele veio a desenvolver nas suas vistas, ele foi ficando cada vez mais cego e já não tinha mais condições nem de escrever, nem de trabalhar. Olha, cabe a Lamarck fazer uso do termo biologia no sentido atual que nós empregamos hoje. Eu vou fazer um curso de biologia, estou estudando biologia. Então, essa ciência, biologia, quem empregou esse termo da forma como nós empregamos hoje foi o Lamarck. Como também foi ele que introduziu em ciência o termo invertebrados para, então, classificar toda uma gama de animais. Que esses animais eles tinham uma característica em comum, que era não possuir a espinha dorsal. Então, tanto a palavra biologia, no emprego atual, tanto a introdução da palavra invertebrados, para se referir a todos esses animais que não possuem a presença da espinha dorsal, cabe a Lamarck. E o Lamarck, ele há de apresentar a primeiríssima teoria realmente coesa sobre a evolução das espécies. Ou seja, o lamarckismo, é assim que ficou conhecida esta teoria, lamarckismo. Agora, nessa teoria, nós temos presente a finalidade, ou seja, é uma teoria finalista, sabe? Vamos pensar lá nos gregos, o telos é finalidade, a teleologia.
Ou seja, os animais, as plantas, eles têm uma finalidade dentro dessa evolução, que é ir do menos para o mais evoluído. O Lamarck também se posiciona como deísta. O que é ser um deísta? É reconhecer que Deus existe. Olha, aqui temos a presença de Deus. Ele reconhece, ele não nega que Deus exista. Ele nega sim, tá? Que este Deus possa interferir nas leis naturais da natureza. Tá? Deus não faz milagres. Ele não tem uma intervenção direta, somente indireta. Deus, ele impulsiona as mudanças, mas ele não exerce uma atuação direta sobre essas mesmas mudanças. Daí, veja, o telos, a teleologia, a finalidade já está em Deus. Você tem uma finalidade, você tem uma força ali que vai direcionar essa mudança do menos para o mais, mas sem ferir as leis naturais ali presentes. Ora, a gente, para falar em Lamarck, para entender o pensamento de Lamarck, você precisa entender 5 pontos. Se você entende esses 5 pontos, você entende o que é o lamarckismo. São 5 princípios. Eu vou explicar um a um. O primeiro seria a lei do uso e desuso. O que eu quero dizer com isso? Que quando um determinado organismo precisa usar uma parte do seu corpo, ele tem de desenvolver esta parte do corpo. E quando ele não usa, tá, ele perde esta parte do corpo. Ora, isso é uma coisa que a gente observa no nosso dia a dia. Você entra numa academia, aí você vai malhar, você malha pesado. Daqui a um pouco você está cheio de músculos aqui no braço, no peito, nas pernas. Ou seja, você está usando, você está desenvolvendo aquela parte do corpo. Beleza, gente? Então, se eu uso, eu desenvolvo. Se eu não uso, imagina se você só gosta de ficar no sofá, vendo televisão, é um preguiçoso de marca maior. Olha, você pode até engordar, mas que não vai desenvolver os músculos, não vai. Tá? Por quê? Se você não faz uso, você perde. Beleza, gente? Só que o Lamarck, ele vai mais longe. Ele coloca que as mudanças que nós vemos nas espécies seriam ocasionadas pelo uso e pelo desuso de partes do seu corpo. E aí vem aquele exemplo que aparece aparece quase que numa nota no Lamarck e mais em Darwin. Darwin chama a atenção para isso. Que eu diria que até uma parte menos importante. Até porque o Darwin, que virá depois, também faz uso desta lei do uso e desuso. Ele também vai para esse caminho. Apesar do desenvolvimento da sua teoria sobre a seleção natural. Nós teremos um vídeo só para Darwin. A questão é do exemplo das girafas. É um exemplo bobo, ou seja, que a girafa teria um pescoço maior, porque ela necessitou fazer uso deste pescoço e ele foi nas gerações, ele foi alargando. Não, alargando não seria a palavra, foi ficando mais comprido, tá, no decorrer das gerações. Então, essa seria a lei do uso e desuso. Aquilo que você usa, você tem. Aquilo que você não usa, você perde. Ora, aí vem uma outra lei, a segunda coisa, que é a lei dos caracteres adquiridos, também é chamada de herança dos caracteres adquiridos. Ora, é aí que o problema começa. Veja, eu posso malhar a beça, ficar super musculoso, não quer dizer que quando eu tiver um filho, esse filho vai nascer o Hulk, super musculoso. E o Lamarck coloca que as alterações nos organismos seriam passadas para os seus descendentes. Tá? Então haveria uma herança desses caracteres que foram adquiridos em vida. Isso foi muito questionado. Se bem que hoje você já tem um outro desenvolvimento onde isso está sendo visto com outros olhos em biologia. Tem um ramo da biologia que vai estudar essa questão da herança dos caracteres adquiridos com uma certa influência de Lamarck, mas não vou entrar por aí não. Tá? Então, se um organismo desenvolve um determinado órgão durante a sua vida, haveria uma tendência de passar esse desenvolvimento para a sua prole. Seria a segunda coisa. A terceira, também muito interessante, é que nós podemos falar
do menos para o mais. Ou seja, a vida ela tem uma complexidade crescente. Tá? Como é que eu posso falar isso? Eu posso falar no aumento da complexidade e da evolução, como uma tendência da vida. Eu posso falar isso de outra forma? Eu posso falar em um melhoramento, sim. Um melhoramento constante em direção do menos para o mais desenvolvido. Tá? Então, é aí que entra o telos, a finalidade, a teleologia, que é ir do menos para o mais, haver uma tendência na natureza desse desenvolvimento, do menos para o mais. Então seria o terceiro ponto. O quarto é que o Lamarck aceita, como outros aceitavam à sua época, o que se chama de geração espontânea. Ou seja, que dos elementos, os elementos da natureza, os elementos orgânicos e inorgânicos aqui presentes, poderia se originar a vida. Do nada. Quer dizer, você não precisaria ter dois casais, tá? Você não precisaria ter um casal mantendo algum tipo de relação sexual, algum tipo de fecundação, para você ter uma prole. Você poderia gerar vida a partir dos elementos naturais. Era uma coisa que se acreditava. Alguns diziam, por exemplo, que ratinhos poderiam surgir de pilhas de lixo, tá? Sem imaginar que fosse necessário os ratos adultos estarem ali para deixar sua prole. Tá? Alguns falavam isso sobre vermes. Tá? Então, se acreditava que pudesse haver essa geração espontânea da vida. E o Lamarck, isso não é ideia dele, mas ele aceita. Como outros da sua época também aceitam. E o quinto ponto seria uma influência do ambiente nos organismos. Isso é muito importante. O Lamarck diz, o ambiente no qual o organismo vive influencia as mudanças pela qual esse organismo irá passar. E, gente, se você está gostando, deixe o seu comentário a este vídeo sobre Lamarck e, caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Mas voltemos aqui ao Lamarck. Os organismos, segundo o pensamento do Lamarck, eles sofrem, no decorrer do tempo histórico, sofrem transformações, e essas transformações são em decorrência de mudanças que ocorrem no meio ambiente, no meio no qual eles vivem. Então, primeiro tem mudanças nesse meio ambiente, e a partir dessas mudanças, os organismos, para se adaptar a essas mudanças, eles sofrem alterações, eles evoluem. Mas veja que é uma intencionalidade, ou seja, ocorreu uma mudança aqui. Tá? Então, eu vou me adaptar a essa mudança, como no exemplo da girafa, que eu realmente não gosto muito, porque ele quase que deturpa um pouco a teoria do Lamarck, que é que na medida em que o alimento, que são as folhas, na copa das árvores se torna mais alto, se torna necessário que as girafas tenham o pescoço mais longo para chegar a este alimento. Então, uma mudança no ambiente favoreceria o quê? Uma mudança no indivíduo. No caso da girafa, seria o aumento do pescoço. Então, a teoria de Lamarck, eu quero que vocês entendam bem isso, é um marco fundamental dentro da biologia e também na teoria do desenvolvimento, tá? Que é a teoria evolutiva. O Lamarck, ele há de propor uma teoria evolutiva para as espécies. E isso vai contra o que se acreditava na época, que é a fixidez, ou seja, a imutabilidade das espécies. Isso é essencial no Lamarck. Eles dizem, as espécies não são fixas, elas mudam no decorrer do tempo histórico. Tá? Ele vai, portanto, negar o fixismo, tá? Presente na comunidade, então, científica e religiosa, esse fixismo, essa imutabilidade das espécies. Tá? E vai propor uma ênfase muito grande no ambiente, no meio ambiente onde o organismo está. Porque se o organismo passa por transformações, essas transformações ocorrem só porque o ambiente mudou. Tá? E o Lamarck também vai ser responsável pela criação de um sistema de classificação, como no caso que eu falei dos invertebrados, mas também para as plantas. Ele há de criar um sistema para classificar as plantas. Tá? E nós temos, no caso Lamarck, como eu falei no início, o uso das palavras biologia e invertebrados, tá? No sentido que nós damos hoje. Bem, esse é o essencial do Lamarck.
tá? Espero que vocês tenham gostado, vou esperar para ler o comentário de vocês. Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!